Olá, boa noite a todos que estão entrando aí. Vamos começar então mais uma live. O tema hoje é os caminhos da constância, né? Que é uma virtude super importante para a gente conquistar aquilo que a gente deseja, né? Para a gente poder concluir as propostas que nós nos propomos a fazer, né? Então, os caminhos da constância. Para as pessoas que já conhecem o esquema da live, se puderem encaminhar para os conhecidos ali a setinha, o tema, aqueles que vocês acham que poderão gostar e contribuir, né, de alguma forma. E para aqueles que estão entrando hoje, a live normalmente ela tem duração de 30 minutos, às vezes eu passo um pouquinho, né, quando eu dou uma empolgada. Mas a ideia é manter nesses 30 minutinhos para que a gente possa conversar sobre um tema de forma gostosa e suave. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Parece que deu uma travadinha, não, né? Tudo ok? Se puder só dar um toque. Então vamos lá, vamos começar. Os caminhos da constância. Essa é uma virtude muito importante e essa live ela tem uma conexão com a live da semana passada, né? Muito obrigada, responderam que tá ouvindo, a Mara também. Ok, obrigada, gente. Então, na live da semana passada, nós falamos sobre a rotina da evolução. Então, eu trouxe para vocês alguns aspectos práticos importantes para que nós pudéssemos discutir sobre como progredir na vida, né? Como evoluir na vida. E aí nós falamos de hábitos diários que precisam ser desenvolvidos para que a gente consiga almejar aquilo que a gente tanto deseja, tá? A Mara tá ali, a Mara foi minha aluna, né, Mara, na universidade. Muito querida, muito bom ter você aqui. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como manter alguns hábitos que eu trouxe na live passada. E é imprescindível dizer a vocês que o desenvolvimento de bons hábitos, né, entre eles que nós falamos lá, a liturgia diária, uma boa alimentação, exercícios físicos, tomar água, sobre o hábito de fazer um exame de consciência, uma tomada de consciência sobre aquilo que nós estamos fazendo das nossas vidas, tudo isso para que nós consigamos fazer de maneira sistemática e para que isso gere um bom resultado, né, um progresso, uma evolução na nossa vida, é importante que a gente tenha esta virtude que nós vamos falar hoje, que é a virtude da constância, né? Então eu vou fazer uma analogia com um barco, né? Então vamos pensar num navio bem grande, que ele tem um destino, ele tem um lugar que ele precisa chegar. Quando esse navio ele é fiel à sua rota, né? Quando ele é constante, quando ele está ali dedicado a chegar no seu propósito, ele chega ao seu ponto de destino. E o mesmo acontece com a gente que somos seres humanos. Então, para que nós pudéssemos, né, para que nós possamos falar sobre essa virtude tão importante da constância, a gente vai ter que voltar um pouco nas lives anteriores e pensar nesse sentido, né, no meu propósito de vida. Então, a constância ela está relacionada a um ideal. Então, qual é o ideal? O que eu almejo? O que eu desejo, né? O que de fato é importante na minha vida? Qual é o meu propósito? Qual é o sentido da minha vida? Quais são as minhas prioridades? Porque quando eu defino isso de forma clara, objetiva, eu tenho isso em mente, eu vou diariamente acordar, me empenhar para fazer aquilo acontecer. E aí, eu digo que a constância é a grande virtude, que é como se fosse um motor, né? Ele é um combustível para a gente poder superar os problemas, as adversidades, as dificuldades, né? As quedas, os altos e baixos da vida, porque, como eu também disse em outras lives, em outros momentos, a vida, ela é instável, né? A vida, ela é mutável, ela tá o tempo todo em movimento e ela nos traz momentos de alegria, de tristeza, de sofrimento, momentos de vitória, momentos
bons, momentos ruins. Então, o que vai garantir com que a gente consiga continuar com o nosso propósito, com o nosso projeto, com as nossas prioridades em dia, é o nosso sentido maior de vida, são os nossos... Oi? Voltou? Acho que tinha caído, agora voltou, né? Então, para a gente pensar um pouco em falar sobre a virtude da constância, eu vou ter que retomar com vocês a importância do valor do autoconhecimento, tá? Por que do autoconhecimento? Então, quando eu sou humilde, e aí a constância ela vai exigir uma outra virtude muito junta, né, muito próxima, que vai caminhar ali para que a gente consiga, de fato, alcançar os nossos objetivos e os nossos sonhos e aquilo que a gente almeja quanto sentido de vida. Por que a virtude da humildade ela é importante? Porque ela faz com que eu olhe para mim, enxergue as minhas limitações, as minhas inclinações, os meus defeitos, os meus costumes, os meus hábitos ruins, o meu temperamento, que às vezes é um temperamento muito expansivo, explosivo, ou um temperamento mais passivo, que tende a procrastinar mais, que tende a ser mais vaidoso, que tende a ser orgulhoso. E quando eu olho para mim e enxergo essas limitações, eu vou agir, né? O correto seria nós agirmos com humildade e pensarmos, puxa, né? Eu estou sendo vaidoso, eu estou sendo orgulhoso de achando que eu sou autossuficiente, que eu consigo fazer tudo e que de fato eu não estou conseguindo, porque isso eu não estou realizando aquilo que eu me propus a fazer dentro da minha casa, dentro do meu trabalho. Então veja, para que nós possamos exercer e trabalhar a constância nos nossos projetos de vida, na nossa casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, com o meu trabalho, com a atividade física, com a alimentação, com tudo, com a minha vida espiritual, né? Com a minha vida social, eu preciso me conhecer, olhar como que tá essa minha vida, olhar como eu me coloco perante ela, e eu preciso ter humildade. Se eu não tenho a humildade, dificilmente eu vou enxergar quais são os aspectos que eu preciso melhorar para ser uma pessoa constante naquilo que eu me propus a fazer. E aí, eu vou dar aqui alguns caminhos para que vocês pensem e reflitam. Meu objetivo não é trazer nenhuma receita de bolo, tá, gente? É pensar e refletir mesmo. Então, assim, quais são os caminhos da constância para que eu consiga ser uma pessoa firme, constante naquilo que eu estou me propondo a fazer? Na minha casa, no meu trabalho, na minha vida espiritual, na minha vida social. Entre eles, o primeiro exercício que a gente precisa fazer é o exercício de purgação. O que é o exercício de purgação? É a gente fazer uma espécie de uma limpeza, de uma faxina. Só que é uma limpeza, uma faxina da alma, né? Então, quando a gente chega num espaço e tá muito desorganizado, tá sujo, tá feio, a primeira coisa que a gente procura, que a gente fala, que a gente comenta é, nossa, isso daqui precisava organizar, precisava limpar, precisava deixar mais belo, mais bonito. E é a mesma coisa que acontece com a nossa alma, né? Com a nossa mente, com a nossa inteligência. Então, a purgação nada mais é do que você fazer uma lista de tudo aquilo que te impede de ser constante dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na sua atividade física, na sua vida espiritual, na sua alimentação. O que seria isso? É você fazer uma lista mesmo dos vícios, daquilo que você faz que não é legal, que você sabe que é errado, que são hábitos ruins, né? Então, pedir iFood todos os dias, ficar assistindo televisão até tarde, aí eu não consigo acordar cedo, 5 horas da manhã para poder fazer atividade física, porque se eu não for às 5 da manhã, depois eu não consigo ir, porque eu tenho um dia puxado de trabalho na minha casa, enfim, né? Cortar as coisas ruins de fato da sua vida. Então, comer demais, superar a preguiça, o vício de ficar no celular, a procrastinação, as más amizades. A gente acha que não, mas as amizades, elas influenciam muito nos nossos hábitos, né? Tanto para que eles sejam hábitos bons, quanto que para que eles sejam hábitos ruins, né? Se eu ando com pessoas que são desleixadas, preguiçosas, que fumam, que bebem, que estão o tempo todo numa vida de festa, de farra, eu vou tender a fazer isso. E aí
me falta, né, energia e disposição para produzir coisas que seriam mais produtivas, como cuidar da minha casa, do meu trabalho, da minha família, desenvolver um projeto, estudar, ler. Então, o primeiro passo é fazer essa purgação, fazer essa espécie de limpeza da alma. Então, faz uma lista de tudo que te impede de crescer, de melhorar, de evoluir. Só que você tem que ser muito sincero. Por isso que quando eu falo que para nós trabalharmos a virtude da constância, a gente precisa ser humilde, para a gente reconhecer as nossas limitações, os nossos defeitos, é nesse ponto aqui que vai entrar a minha sinceridade, a verdade com relação a como eu estou tocando a minha vida, tá? Então, a primeira etapa aí pra gente ser uma pessoa constante é fazer essa purgação, essa limpeza da alma, olhar para os meus vícios, os meus maus hábitos, aquilo que me impede de trabalhar, de ler, de estudar, de cuidar da minha casa, da minha família, aquilo que me impede de comer corretamente, tomar água, fazer atividade física. E aí eu listo tudo isso e deixo ali visivelmente para eu pensar e ver como que eu vou mexer nisso, tá? A segunda característica que a gente precisa pensar aí, segundo ponto, né, é parar de buscar que todo mundo vai amar a gente e a validação de todo mundo, tá? Por quê? Nem todo mundo vai validar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, e nem todas as pessoas gostam da gente e amam a gente. Então, de fato, isso é uma realidade. Quando a gente entra em contato com isso, a gente vê que nós precisamos ter, sim, um propósito de vida, um sentido de vida, prioridades que independente da validação do outro, você vai focar naquilo, você vai ser persistente, você vai ser firme e você vai desenvolver, porque você acredita, porque aquilo está de acordo com seus valores e com seus princípios, tá? A segunda estratégia é que a gente precisa entender que para melhorar, nós precisamos de um plano de mudança, tá, gente? Esses dias uma pessoa me perguntou assim, falou, Thalita, como que você consegue fazer tudo, ser hiperativa? Olha, pode até ser que eu seja uma pessoa um pouco mais ativa mesmo, né? Que tenha bastante energia, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito grata pela minha vida, pelo meu marido, pelos meus filhos, pela minha casa, pelo meu trabalho. Eu sou muito grata por Deus ter me permitido todos esses dons que eu tenho. Então eu tenho uma vontade de viver, de retribuir isso para Ele, para as pessoas que eu vivo. Mas eu acho que a melhora, à medida que eu vou melhorando em alguns aspectos, ela vem muito de uma capacidade de organizar aquilo que eu quero melhorar. Então, eu escrevo tudo, eu tenho um plano de mudança? Não, eu não tenho um plano de mudança escrito, mas eu tenho um plano de mudanças, de melhora dentro da minha cabeça. Então, eu vou dar um depoimento pessoal de que eu sempre achei muito bonito o meu marido ler. Então eu falo assim, gente, como que o Daniel lê? A gente tem muitos livros em casa. E eu sempre li, mas assim, coisas pontuais para me informar ou para estudar, para uma aula que eu precisava montar quando eu dava aula na universidade, ou para uma formação que eu precisava fazer na escola, ou para um trabalho específico com professores. Mas eu não lia livros assim, clássicos, né? E aquilo me incomodava muito. Então, de uns 2, 3 anos para cá, eu me propus a desenvolver um hábito de leitura. E aí, para que eu conseguisse desenvolver esse hábito de leitura, gente, que eu tenho hoje, que hoje eu consigo ler com muita alegria, que eu falo para vocês, e humildade, tá? Acabei de terminar Hamlet, de Shakespeare, li a Divina Comédia agora há pouco, de Dante Alighieri, li Confissões de Santo Agostinho. Então isso para mim é um sonho, é a realização de um sonho. Mas para que eu chegasse aonde eu cheguei com relação à leitura, foram em torno de 2 a 3 anos aí, fazendo um esforço diário, sabe? De ler um pouquinho todos os dias, no mínimo 4, 5 vezes por semana, tirando um pouco do meu sono, tirando um pouco do horário que eu teria para fazer uma atividade física, ou para assistir uma série, ou para mexer no celular. Eu falava, não, hoje eu vou ler, nem que seja 30 minutos, porque isso é importante para eu alcançar, né, aquilo que eu sonho, que é ler
de forma gostosa, prazerosa, que eu imaginava que nunca fosse possível, tá, gente? E hoje eu tenho prazer em ler, eu fico irritada, eu fico nervosa comigo, né, quando eu não consigo ler aquilo que eu me propus a ler naquela semana. Agora, veja, isso começou da noite pro dia? Não começou da noite pro dia, tá? É um trabalho de esforço diário ali, ó. Eu batalhei, eu ralei, porque eu queria ser uma pessoa que tivesse o prazer em ler clássicos. E hoje eu tô conseguindo construir esse hábito e tô muito feliz com as conquistas, né? A Divina Comédia é um amor eterno, é isso aí, a Divina Comédia é dificílima, eu nunca imaginei que eu fosse ler poesia, poemas, e nunca imaginei que eu fosse ler uma obra de teatro, de Shakespeare, e hoje eu consigo fazer isso. Mas, Thalita, como que eu faço para ser igual a você? Puxa, né? Não igual a mim, longe disso, por favor. Mas um dos passos todos os dias você acorda e você se propõe a ser melhor do que você foi ontem, né? Então, melhorar naquilo que você almeja todos os dias. Então, e para isso a gente tem que ter humildade. Então, acordar todos os dias e se desafiar um pouco mais, né? Na minha vida espiritual, então um hábito que eu não tinha, que era de fazer a leitura do Evangelho, escutar uma homilia todos os dias, eu me proponho a fazer isso. Então, quando eu não consigo ler o Evangelho, eu escuto a homilia, né? Uma outra coisa que eu tô num processo que eu quero chegar a fazer isso diariamente é o terço diário, né? Que é uma coisa que me faz muito bem, que faz que eu consigo meditar, que eu consigo melhorar. Agora, veja, é você todos os dias se desafiar um pouco naquilo que você acredita e que você tem como princípio. Então, eu vou dar um exemplo. No meu trabalho, às vezes eu tô cansada, tô exausta, eu sei que eu preciso atender uma pessoa, fazer aquilo. Puxa, vamos lá, Thalita, você consegue, essa é a sua função, essa é a sua missão, uma das suas missões de vida. Ter paciência, então, puxa, eu preciso ter paciência dentro da minha casa, com as pessoas que eu mais amo, né? O meu marido, os meus filhos. É um trabalho diário, é ali, ó, é na luta. É você batalhar para conseguir. A leitura, né? Então, para que eu conseguisse ler o que eu leio hoje, foram muitos anos. Veja, não dá para começar a ler clássico da noite pro dia. É um hábito que você vai desenvolver de anos, né? A alimentação, né? A oração, o exame de consciência, o exercício físico. Uma vez eu escutei de um grande amigo, que é o dono da bicicletaria que eu ando de bicicleta, né? Que ele falou assim, olha, um ciclista ele só é bom depois que ele treina, mas ele treina bem mesmo, conforme as orientações do treinador, no mínimo 3 anos, né? E eu falava, mas como que pode isso? 3 anos? É isso aí, 3 anos é treino, é você fazer mais de 10.000 vezes a mesma coisa, né? Querendo ou não querendo, é você tendo disciplina, constância, firmeza para você acordar e fazer aquilo que você não quer fazer, mas você sabe que é importante para você progredir e melhorar. E aí eu me lembro que eu comecei a pedalar em 2020 e eu consegui almejar, fazer as provas que eu queria, consegui alcançar um pódio que eu queria em 2022, né? Então, 2 anos depois, treinando, me esforçando, me empenhando. Então, acordar todos os dias e pensar assim, um pouco, eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou me empenhar, eu vou exceder os meus limites, vou superar as dificuldades, as limitações, os problemas que eu vou encontrar nesse caminho, mas isso é necessário para que eu consiga progredir na vida, né? E aí a gente tem que tomar um cuidado, que são com os padrões idealizadores. Isso é muito comum, tá, gente? A gente vai lá, entra aqui na rede social, olha a vida da Thalita, olha a vida de outras pessoas que você admira e fala assim, nossa, eu quero ser igual a essa pessoa, né? E, de fato, você precisa estudar a vida daquela pessoa, o que ela faz, que horas que ela acorda, aonde ela trabalha, o que ela produz, o que ela lê diariamente, o que ela tem como missão de vida, quais são os propósitos dela, né? Tem uma fala de grandes filósofos que eles dizem assim, que as pessoas bem-sucedidas, elas têm características muito pontuais, elas são aquelas pessoas que se desafiam
o tempo inteiro. Elas estão ali, elas querem mais, elas têm um propósito, né? Elas têm um sentido maior que transcende só uma demanda individual, né? Ela tem um sentido de vida, ela tem um propósito e ela quer colocar aquilo em prática. Então, ela está o tempo todo se desafiando. Ou seja, cuide ao olhar os padrões idealizadores, né? Ah, mas eu vejo aquela pessoa, eu quero ser igual a ela. Mas há quanto tempo ela está trabalhando, ela está treinando, ela está se desafiando, ela está com uma autodisciplina, ela está batalhando ali para chegar onde ela chegou, né? Vamos pensar, né, num concerto de música, um pianista, uma apresentação de balé, um grande lutador, né, de artes marciais, enfim, uma galera de gente aí que a gente sabe que é extremamente bem sucedida. Quantos anos, quantos dias, quantas horas da vida dessa pessoa foram destinadas para que ela conseguisse aquilo. Então, é o treino mesmo. E o treino, para que a gente consiga aquilo que a gente deseja e seja bom naquilo que a gente quer ser, exige esforço, dedicação e muita constância. Então, quando a gente pensa no título dessa live de hoje, Os Caminhos da Constância, é você olhar para onde você quer chegar, não perder o seu foco, porque muitas pessoas elas acabam desistindo perante as primeiras dificuldades em decorrência do foco. Então, puxa, eu comecei 1 mês, 2 meses, nossa, tá muito difícil, tá muito complicado, aí o que eu faço? Eu mudo de foco. Isso acontece muito com adolescente, né, com jovens. Eles, nas primeiras dificuldades, nas primeiras limitações, eles acabam desistindo e mudando. Então ele começa a andar de bicicleta, aí começa a ficar difícil, ele não tá acompanhando a turma, aí ele vai lá e fala, não, agora eu vou pra corrida. Aí ele começa a correr, aí daqui a pouco não tá ficando difícil, tá extrapolando, ele vai pro beach tênis. Aí lá no beach tênis também tá complicado, ele vai pro tênis, e aí ele vai indo. E a pessoa perde totalmente o foco. E quando você perde o foco, você não é constante, você não é firme, então você não vai melhorar, você não vai progredir, tá? E aí, cuidem quando vocês olham esses padrões idealizadores, vou voltar nesse assunto, porque normalmente aquela pessoa que é muito boa naquilo que ela faz, ela está muito tempo dedicando energia, treinamento, conhecimento, né, força de vontade para ela ser boa naquilo, tá? E aí eu tenho uma vez eu assisti uma palestra de um psicólogo que eu gosto muito, Luiz Hans, que ele fala assim, pra gente ser bom, a gente tem que treinar muitas e muitas vezes, assim, milhares de vezes aquilo para progredir, certo? E pra gente ir concluindo nosso encontro de hoje, que eu tenho mais 6 minutos, para que você consiga progredir, né, no caminho da constância, você precisa sempre olhar os seus valores, os seus princípios e aonde você quer chegar. Por que eu digo isso? Porque nesse mundo que a gente tem um monte de informações, né, nas redes sociais, nas mídias tecnológicas, nós seres humanos temos uma tendência de agir como as outras pessoas agem, né? Então uma coisa que não era normal no passado, a gente vai vendo e vai achando normal, vai achando bonito, e aquilo não é bonito, aquilo é feio, certo? E aí isso inconscientemente vai mexendo com os nossos princípios e os nossos valores. Então aquilo que não era normal vai passando a ficar um pouco mais habitual e chega um ponto que eu falo, mas tá bom, né? Tá todo mundo fazendo, enfim. Tá, mas quando você vai abrindo essas exceções, você vai rompendo muitas vezes com os seus valores, com os seus princípios e com a sua missão, né? E aí é um caso muito grave, porque daí você mexe com as leis naturais, né? Com a moralidade. Então veja, se você quer manter a constância, né, na sua casa, com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, no seu trabalho, na sua vida profissional, intelectual, social, emocional, sempre tenha em mente, na sua memória, como dizia São Tomás de Aquino, né? Tenha uma memória inusitada para aquilo que você acredita, para aquilo, olhando sempre para os seus valores e para os seus princípios, para as suas crenças, para os seus critérios, tá? Porque é isso que vai te nortear para o fim, para aquilo que você acredita, para aquilo que você... para o seu projeto de vida.
ok? E aí eu trouxe alguns trechos aqui de um livro que eu gosto muito, que eu me inspirei para fazer essa live, que é A Constância, de Rafael Cifuentes, que eu tenho no meu Instagram, a indicação literária dele é fantástica, né? Devemos estar convencidos de que a maior força que o homem possui não é a sua inteligência e nem os seus músculos, mas é a força que está presente na sua vontade de ferro, na sua constância, tá? A constância será, então, um desdobramento do homem forte, será fundamentalmente daqueles que conseguem cumprir com os seus deveres até o fim e com perseverança. E a gente só vai conseguir chegar nos grandes projetos, nas grandes vitórias e ter sucesso com o sacrifício diário, né? Com o empenho, fazendo aquilo que eu tenho que fazer agora, não é o que eu tenho que fazer amanhã, daqui 1 hora, 2, não, é o que eu tenho que fazer agora, nesse momento, dentro da minha casa, com meu filho, com meu trabalho, enfim. A constância é um acumulador de energia, uma mola secreta que propulsiona todos os empreendimentos, dosando a força segundo as circunstâncias e as necessidades, tá? Eu vou repetir tudo, depois a gente anota, a Cacá me ajuda a anotar e a gente publica no Instagram depois, tá? Mas aonde que nós podemos encontrar, então, essa constância? Vamos pensar? Então, existem... o Rafael Cifuentes, que é o autor desse livro, ele fala assim, ó, que o autor deixa claro alguns exemplos para que a gente consiga ter constância na vida. Então, quando a gente olha nos quartos dos doentes, nas salas de estudo, nas salas de costuras, nos lugares de oração, nos lares onde continuamente se renova o amor entre o marido e a mulher, nas oficinas e escritórios, nas salas de aula, nos campos de lavoura, nas fábricas, nas horas de treino de um esportista, nas horas de treino de um pianista, de uma bailarina, né? São nesses pontos mais corriqueiros, mais fundamentais, que a constância se faz presente e essencial. É na luta diária, na luta monótona, de fazer aquilo todo dia, sabe? Eu tô voltando a estudar piano, né? Sempre foi um sonho de criança. Então, eu tentei em 2019, fiz 6 meses com uma professora muito querida, que é a professora da Luísa, minha filha. Aí, fiz um pouquinho, veio a pandemia. Aí, tentei em 2022, na minha correria da escola, eu não consegui. Aí, agora eu voltei, consegui uma professora que tá vindo em casa. E, assim, o quanto é difícil você se propor a fazer algo que você não fez na sua fase, que a gente chama que é a fase sensitiva, né? Que é a fase que eu iria trabalhar quando o meu cérebro, os meus neurônios, né, estavam aptos para receber aquela aprendizagem que é a infância, né, ali até os 10, 12 anos. E agora, adulta, eu tô tentando aprender a tocar piano. Então, é muito esforço, é muita dedicação, é muita perseverança e constância para a gente conseguir, de fato, chegar naquilo que a gente deseja, né? E aí, para a gente ir fechando, nisso veremos a necessidade da constância, visto que a transformação, ela é lenta, tá, gente? Para a gente ficar bom num idioma, no nosso trabalho, no hábito de ler, numa prática de atividade física, que nem eu sou. Eu falei para vocês que eu sou metida ciclista, né? É treino, você tem que treinar, você tem que cumprir tabela, certinho ali de 3 a 4 vezes na semana, se você quer melhorar, se você quer progredir, se você quer competir, né? Na sua casa, com seu filho, falando a mesma coisa 90 mil vezes, né? Se eu quero ter uma relação boa com meu marido, me esforçando. E aí tudo, ali a transformação lenta em passos pequenos todos os dias. Ninguém se transforma com uma simples decisão de um dia para a noite, tá? Tudo tem um tempo de gestação. Da mesma forma que os problemas têm um tempo de gestação, a melhora também tem um tempo de gestação e ela exige um plano de mudança. Thalita, mas eu vou ficar escrevendo, se possível, sim, esse ser a melhor forma de você conseguir ver o que você já conseguiu progredir, não, né? A conquista das virtudes demanda esforço, contínua luta de começar e recomeçar todos os dias, certo? E aí, como dizia Santa Teresa d'Ávila,
nós precisamos de uma determinada determinação. Então, é isso aí. Determinada determinação diária. E para finalizar, que o nosso tempo acabou, a constância é precisamente lutar até o fim, sem se deixar desistir perante as dificuldades e as lutas e as faltas, né? Perante aos sentimentos e também as situações e circunstâncias que não são favoráveis. Veja, gente, vocês acharam que eu ia trazer aqui uma receita de bolo, né? Um milagre? Não sou Jesus Cristo, longe disso, né? Sou uma qualquer, né, filha de Deus, tentando também melhorar e progredir na vida. E aí, só pra gente fechar, essa semana eu tive pós-graduação, finalizei, né, uma pós-graduação em educação, né, e em preceptoria da escola, educação personalizada. E a base da minha pós, pelo ISEP, são fundamentos antropológicos transcendentais, né? E aí na aula do professor Roberto, fantástica, ele falou assim que a partir do momento que você entende que você é um ser, né, uma pessoa, que tem uma filiação. Então, o que é essa filiação? A sua filiação é seu pai, a sua mãe, mas você tem uma filiação maior. E essa filiação é quem? É Deus, né? Você é filha de Deus, né? Pai, que nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Trindade. A partir do momento que você entende essa filiação, a sua visão de mundo, ela passa a ser muito mais otimista. E por que ela passa a ser otimista? Porque Deus quer o nosso melhor, né? Deus quer que nós sejamos pessoas com uma alma virtuosa, uma alma boa, voltada para a verdade, para o bem e para o belo. E aí, quando a gente entende isso, a gente tem um combustível aqui, uma máquina que vai ajudar para que eu consiga superar qualquer dificuldade, qualquer limitação, porque eu tenho ele lá, né? Ele tá lá falando assim, eu quero o melhor para você, né? E se ele quer o melhor pra gente, puxa, quem somos nós para desistir? Quem somos nós para não progredir no nosso propósito e no nosso sentido de vida? Era isso, gente, que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Vou deixar a live salva, eu sempre deixo, tá? O meu propósito aqui é compartilhar o que eu estudo, o que eu aprendo e o que dá certo na minha vida também, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchauzinho, gente!